Gente, gravando aqui por necessidade, tá? Tô quase sem tempo, mas eu tenho uma coisa importante para falar para vocês. Eu quero que vocês acompanhem esse vídeo até o final. Eu tenho uma coisa assim grave para falar para vocês, tá? Eu passei alguns dias afastado da apologética até por questão de não querer causar discórdia. Eu não gosto, sabe, de estar debatendo, de estar de mal com as pessoas, porque algumas pessoas acabam se ofendendo. Apesar que eu jamais falo a respeito da fé para ofender ninguém. A minha intenção é unicamente ensinar a doutrina a qual eu aderi, na qual eu creio. Tá? Então, hoje eu quero tratar do texto que mais gera protestantes, que mais faz católico despreparado se tornar protestante. É o texto de Êxodo, capítulo 20. Esse incrível texto que os protestantes usam contra as imagens católicas e que parece muito claro, realmente, contra as imagens, se mal interpretado, entenda isso, e acaba que levando as pessoas a se tornarem protestantes e, a partir daí, as pessoas se revoltam contra outros pontos da doutrina católica. Mas quem é o culpado? Quem é o culpado de tudo isso? O culpado de tudo isso, alguém já até argumentou comigo, que é o povo que não busca, o povo católico que não busca conhecimento. Mas eu discordo totalmente de quem argumenta dessa forma. O culpado disso, ou melhor, os culpados são os líderes da Igreja Católica, são os bispos, são os padres. Por quê? Porque você pode bater na porta da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, os seus fiéis conhecem a doutrina de suas respectivas igrejas, mas os fiéis católicos não conhecem a sua doutrina. Que mal é esse que só o povo católico não busca o conhecimento? Na verdade, o povo católico não é incentivado a buscar conhecimento e eu vejo pouco interesse da parte da maioria dos sacerdotes de ensinar a doutrina. Na verdade, alguns sacerdotes, não sei nem porquê, se tornaram sacerdotes. Acho que o cara pensou assim, eu não sei o que eu vou fazer da vida, acho que vou me tornar padre, é algo assim que é o que me resta. E eu acho que alguns se tornaram padres por conta disso. Não acharam outra coisa para fazer da vida e se tornaram padres, só pode. Porque eu baseio a minha opinião por mim mesmo. Se eu fosse um padre, eu estava o tempo todo ensinando a doutrina para o povo católico. Deixando bem claro. Gente, voltando ao texto de Êxodo 20, e sabendo que a culpa é dos padres, do povo não entender esse texto e assim se torna protestante por conta dele, porque os protestantes chegam e introduzem uma interpretação errada desse texto na mente das pessoas. É um texto que parece falar de forma clara contra as imagens, de toda forma, em todos os aspectos. Parece um texto que proíbe as imagens de forma absoluta. Então, parece sim. Veja só, eu digo parece muito claro esse texto. E as pessoas se deixam levar por essas interpretações. Os protestantes pregam da forma deles e as pessoas católicas se deixam levar. Católicos mal formados e católicos, na verdade, que nem em algum momento da vida se preocuparem em praticar a doutrina católica. E quando eles querem praticar a doutrina, uma doutrina, ou melhor, querem saber a doutrina, o que fazer para servir a Deus, em algum momento que eles são despertados para buscar a Deus, os protestantes chegam primeiro com esse texto e levam essa pessoa que agora quer servir a Deus verdadeiramente para a sua igreja. Isso só acontece porque essas pessoas, esses católicos mal preparados, mal formados, eles não aprenderam sobre esse texto na Igreja Católica. Porque se cada padre tivesse a iniciativa, diante desse fato, desses católicos serem arrebatados para as igrejas protestantes, com esse texto, esse único texto, esses padres, sabendo disso, já deveriam ter ensinado a verdadeira interpretação desse texto para os católicos. Então é isso, eu já tenho até vídeos aqui nesse canal
podem procurar, tá? Visitem no canal os demais vídeos e vejam que esse texto ele não trata de imagens católicas, imagens de santos, tem todo um contexto, gente. E isso é bom. É bom vocês procurarem informação, tanto católicos, protestantes, sobre esse texto, que leva realmente a vocês terem uma compreensão maior sobre esse texto. E uma provocaçãozinha aqui, uma crítica construtiva aos padres, aos sacerdotes. Deixem esse texto claro nas suas paróquias, nas dioceses. Deixem que o povo saiba a verdadeira interpretação. Cuidem do rebanho que lhes foi confiado, para que as pessoas realmente vivam a palavra de Deus segundo a reta interpretação. E não criem certos preconceitos infundados ou fundados somente em más interpretações de texto. Acho que cabe observar aqui uma experiência incrível que eu tive um dia desses, um católico. Toda a vida dele ele foi católico e ele já tem aproximadamente 80 anos. Eu estava conversando com ele, muito boa conversa, até falando da vida eterna, de morar no céu. É uma pessoa que eu acredito que realmente vai morar no céu. Mas de repente ele disse para mim, olha, eu sou católico, mas eu não gosto dos santos. Eu fiquei assustado com aquilo. Como assim? Ele disse, é porque a Bíblia proíbe, é maldito que faz, maldito que adora. A gente sabe disso, tem na igreja, mas a gente sabe disso. Ou seja, estão protestantizando a mente dos católicos. Por quê? Porque os padres simplesmente não estão ensinando de forma intensa o catolicismo. Minha oração a Deus, sinceramente, é que Deus levante uma geração de sacerdotes corajosos, dedicados, assim como certos pastores, dedicados a ensinarem os seus fiéis. Eu quero que Deus levante esses padres para ensinar a verdadeira doutrina católica. Gente, eu não estou aqui condicionando a salvação simplesmente a conhecimento doutrinário. Não, é porque quando a gente conhece a nossa fé, a gente vive ela melhor. Tá? Eu acredito que um bom protestante que busca servir a Deus sinceramente, com todo o coração, singeleza de coração, muita pureza na sua denominação, eu acredito, e o catecismo dá margem para isso, que ele será salvo. Eu acredito que ele será salvo desde que ele ignore a verdade católica. Enquanto muitos católicos que conhecem a doutrina, porém não praticam, eles se perderão a sua salvação. Isso é verdade. A Igreja de Cristo ela não está restrita aos limites visíveis da Igreja Católica Apostólica Romana. Não. Mas é importante nós ensinarmos a essas almas, a esses protestantes sedentos por Deus, a verdadeira doutrina, para que eles também participem dos sacramentos, para que eles participem da Eucaristia. Eu não estou limitando a salvação de Deus aos sacramentos, mas são os meios que Deus quis, que Ele nos deixou. Deus não está obrigado a estes meios, mas são os meios, digamos assim, normais pelos quais nós nos santificamos e nos salvamos. Então, no protestantismo há elementos de santificação, mas é importante que os protestantes vivam a plenitude do Evangelho, a plenitude da revelação divina. Eu quero isso. A minha intenção aqui é ensinar a verdadeira doutrina, tá bom? Estou um pouco rouco aqui porque eu estou me recuperando de uma gripe, mas eu estarei voltando com intensidade aqui no canal, buscando ensinar de forma objetiva, de forma clara, a doutrina católica, a santa doutrina católica, para que nossos irmãos protestantes também compreendam e para que haja mais assim ou melhor dizendo, para que haja mais aproximação entre católicos e protestantes. Porque esclarecendo alguns pontos divergentes da nossa fé com os protestantes,
há com certeza uma aproximação maior e uma convivência melhor, tá? É isso que eu queria falar aqui para vocês. Peço que deixe seu like, comentário e inscreva-se no canal que ainda não é inscrito.